E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Davi, com a minha... Um envenenado. Ele fez uma pose bonita ali Isso. agora. Jamais me esqueci. Você é rancoroso, Davi? Ah, Eu não sou rancoroso, esse eu povo, guardo. esse povo acabou com a Rússia, eles matam, você não sei que nada, meu filho. Ah, você é absoluto comunista, rancoroso. Isso é quase um... Como é que chama isso? Sinônimo? É sinônimo. Quando, não, Elogio isso pra não, ele, não, né? não, quando fala aquela palavra, repete. Vocês entendem Paulo Pleonasmo. Freire? Pleonasmo, obrigado. Vicioso. Jamais me esquecerei. Tá? Eu tô guardando, eu guardo nomes. Guardo nomes. Aí depois pede anistia. Eles fazem assim. É assim. Eles fazem assim. Com a minha amiga especial, a Ana. Ah, Com meu amigo Bruno. mais que Minha especial. vocação, especial. minha vocação foi casar com uma mulher. Que bom, graças a Deus. Se E não com... fosse eles dois mesmo. Né? Esse ponto fora. Olha a piada, que eu sou um cara de pelo amor de respeito. Deus. E com o nosso vocacionado, É. Padre Samuel. Padre Samuel, é uma alegria ser padre, é uma maravilha. Eu vi um vídeo esse dia, não vou falar não. Um padre, não vou dizer de onde que ele é, não, porque ele é famoso. Aliás, é mais do que padre. Eu amo ser padre. Eu não Mandei sei. pros amigos na hora. Falei assim, o corpo fala, né? Não. Ai, ai. Ai, ai. Nesse mês de agosto, nós falamos sobre o mês das vocações. E hoje eu tô polêmico, veja só. No primeiro domingo, a igreja, ela fala sobre o dia do padre. No segundo domingo, ela fala sobre a vocação familiar, que é o dia dos pais. E aí eu acho que os outros 2 domingos, ela celebra a vocação dos religiosos e dos leigos. Será que é nesses 2 domingos que ela inclui as mulheres? Porque no começo do mês ela só fala dos homens. É uma boa pergunta pra vocês falar, né? E aí? Tem espaço para vocações femininas na igreja? Será? E Ai, quais ai. as vocações que Quais, tem pra mulher, né? que resta para as mulheres, né? Porque não tem... Como, por exemplo, mulher pode ser padre, não pode. Pode Eu tava doido pra fazer essa pergunta. Tá, Mas, vai, eles solta aí. querem- Tem muito Solta, tempo. solta. Pode Mulher, falar. Solta o seu veneno. Mulher pode ser envenenado. papa, não pode ser bispo, não pode, cardeal, não pode. Ou mulher só nasceu realmente para ficar descalço e grávida. Descalça. Bom, Carmelita? é uma coisa polêmica. Essa questão do não sacerdócio feminino é polêmica na igreja. João Paulo II disse que não, que a questão está fechada. E ele fechou isso que eu falei, ele fechou a questão, deixou bem claro, não tem discussão. Só que o problema é que numa Mas já América... bateu as botas, né? Então... Mas só que assim, numa América Latina em que a maioria das igrejas está lotada de mulheres, e tem poucos homens, Querido, né? não precisa ir lá não. O cristianismo sempre foi um fenômeno feminino, desde as suas origens, desde as suas bases. Agora, a questão, ao que parece, que não há espaço para um ministério ordenado feminino. Sobretudo, um dos critérios principais para isso, Papa Francisco até começou a levantar a questão, é o fato de que não há nada na história da igreja que dê a entender que já houve um momento em que se cresce nisso, né? A possibilidade de um sacerdócio feminino ou não. Se está certo ou não, se isso é vontade de Deus ou não, abre-se o debate. Mas Será? a igreja... Será que é porque nós, enquanto cristãos, enquanto igreja cristã, herdamos essa suspeita com o feminino dos hebreus? Os hebreus eram muito suspeitos com o feminino. Até porque eles vieram de uma realidade de povos ao redor que eram basicamente pagãos. E esses povos, eles tinham o sagrado feminino muito bem estabelecido. Não é que as mulheres eram mais bem Mas tratadas. você tinha divindades femininas, Mas né? tinha divindades femininas, tinha a porção feminina de Deus e os hebreus fecharam essa questão. Será que é porque nós herdamos? essa suspeita? Aí, do ponto de vista teológico, esse herdar se chama tradição, e a igreja não pode reinventar a sua tradição genuína. Agora, do ponto de vista antropológico, sim, é um limite de compreensão. Tem uma cadeia, um Deus masculino, em referências masculinas, um patriarcado, e que desemboca depois em 12 apóstolos homens, e os seus sucessores são homens. Sim, do ponto de vista antropológico, está seguindo a mesma linha. Eu ia falar assim, essa suspeita feminina no povo judeu, mas a gente tem que reconhecer também que existem grandes mulheres, Ruth, Esther, Judite, que são lembradas, né? Agora, quando eu falo essa questionamento, né? Quando você fala assim, será que uma mulher pode ser padre? Eu queria perguntar assim, isso é uma pergunta mais do ponto de vista teológico ou uma pergunta mais do ponto de vista eu quero ocupar este lugar também, porque esse lugar é ocupado por homens, e os lugares onde só tem homens, eu também quero entrar e também quero Eu acho que participar. de um Os ponto de dois, vista né? social. A gente está evoluindo enquanto raça, né, humana, a gente está evoluindo
para uma coisa de que não há mais essa coisa de é só para homem, é só para mulher. No programa passado mesmo nós falamos sobre o futebol feminino. Né? Quer Então dizer há que- espaço para todos. Por que não haver espaço na celebração cristã para a mulher? Por que não você fazer uma cirurgia no homem para ele poder receber, né? Por que não Receber fazer o uma quê? cirurgia na mulher para ela... Sim, não, é óbvio, a mulher pode ocupar todos os Não, espaços apesar da que- ironia, que ela é necessária, né? Todo debate inteligente tem a sua dose de ironia. Acho que os dois pontos de vista, eles são interessantes. O primeiro, Davi, é dizendo, olha, nós estamos vendo na sociedade que os cargos de liderança estão cada vez mais sendo ocupados por mulheres e nós vemos que dá certo. E também estamos entendendo que os papéis não têm que ser assim tão definidos, exceto no ambiente eclesiástico. E o que você está querendo dizer é que há limites biológicos, limites históricos, limites daquilo que se entende como sendo a função essencial de um homem ou de uma mulher e que parece que não cabe isso dentro do ministério ordenado. Eu diria que é a grande questão de $1 milhão, sobretudo para a igreja, porque eu desconfio que é um dos pontos atualmente muito polêmicos. Porque os anglicanos, por exemplo, já Já têm ordenam mulheres. Apesar que os anglicanos estão ordenam homossexuais, Aham. né? Então, A Igreja eles já Católica estão também, mais né? abertos. Hã? A Igreja Católica É, também. o que mais é, faz. isso aí. Eu Pois é. acho que... Bom, mas enfim, Agora é Ana. Ana, você... Enquanto mulher, você gostaria de ser padre? Com certeza não. Olha a alegria estampada no rosto. Ah, só que não. Com aquele meme do Sérgio Buarque, né? Aquele menino do Faustão, que sabe, por fora tá rindo por dentro. Mas sim, há espaço para as vocações femininas na igreja. Assim, nós temos espaços assim de atuação. Eu vejo que a gente tem sim. Você falou sobre agosto, né? Os domingos ali. Eu vejo uma presença. Você falou nos últimos 2 domingos. Eu vejo mais uma presença muito feminina na vocação familiar, assim, hoje. Vejo muito isso ainda na igreja. Que assim, já né? é a vocação determinada. Já está determinada, né? Não pode ter nada mais disso do que isso. Nada além. Eu vou guardar esse determinado, depois que a Ana falar, quero comentar. Mas assim, eu vejo espaço pra. Claro, assim, ainda tem as dificuldades, mas eu vejo sim espaço pra gente poder atuar nas diversas vocações que a gente tem. A vocação familiar, a vocação leiga, a missionária. Hoje a gente vê, principalmente essas novas comunidades, assim, uma presença muito feminina de pessoas que realmente despojam de tudo pra poder seguir a missão, assim, por aí. Vejo que há espaço, assim, mas há discussão ainda. E Assim. você já escolheu sua vocação? Abre parênteses, espero que sim. Acho que já, né? Deixa eu ver o dedo. Acho que já, né? E qual que é a data do casamento? Vamos. Vamos à frente. Ah, Agosto. agosto de Deus. Boa, boa. Mas eu ia falar que gerou-se, né, assim, popularizou um pensamento filosófico que é o seguinte: a cultura patriarcal e a igreja enquanto supremacia e que definiu o que é a cultura no Ocidente, os homens tomaram a posição de definir o que é certo e errado. E aí, intelectualmente, começa lá na galera que pensa mais difícil, fala complicado, mas depois entra na cabeça do povo que, na verdade, as definições sociais, elas são definições feitas por homens e não existe uma definição feita por Deus. Então, os homens decidiram, a igreja decidiu que seria assim e toda a sociedade tem que aceitar. E aí, quando você fala assim, são vocações que já são impostas, né, já são definidas, para mim vem um pensamento assim: as vocações são vocações, assim como outras coisas, né? Mas já que a gente falando de um programa de vocações, elas são vocações que são definidas por seres humanos, ou a gente está falando de vocações enquanto um chamado divino? Pergunta. Se a resposta for do ponto de vista da fé, Deus determinou e ele não costuma ser muito aberto. Quem pensa diferente dele não, vide Sodoma e Gomorra, né? Ele não é muito... Ele é amor, mas se você não quiser o amor, vai queimar. Bom, enfim, brincadeiras à parte. Mas aí do ponto de vista que eu acho que entendi o que você falou, a problematização, é um pouco essa ilusão que a gente tem, que é uma mentira que a gente pode fazer e ser tudo. Não pode. Caráter é destino, constituição biológica também. Não adianta imaginar que alguém que tem uma estrutura masculina vai jogar do mesmo jeito com mulheres, o que não vai. Então, sim, a problematização tem lugar de ser.
A gente não pode ser tudo que quer, não, mas não pode mesmo. Mas qual seria o impedimento biológico de uma mulher pastorear um ministério? Uma mulher... Bom, E aqui eu diria, por exemplo, que as mulheres, elas são maiorias nas catequeses, né? Batismo. Na igreja, no Enfim, geral... Mas não é sim. questão de democracia, né? Vamos aqui. Não tô dizendo de democracia, não. Sendo bem Tô irônico, a dizendo igreja é uma didática, por é a exemplo. única monarquia absolutista da Europa. O Papa fala, né, de Ucrânia, todos amamos democracia, mas ele é o último monarca absolutista da Europa, né? É Nem a negócio- Inglaterra. Ele fala assim, né? Entendeu? Isso, queremos toda democracia, mas ele sentado no trono, né? Ninguém tira ele de lá. E se fala que renuncia, começa aí conspiração e por aí vai, né? Ironias da Igreja Católica. A gente aqui debocha de tudo. Eu vou deixar isso claro. E não é uma monarquia hereditária. Cara, Quer dizer, quase Tá foi. debochando o chefe dele. Quase foi, velho. quase foi. Quase. Vide aí César Borja, né? Às vezes quer passar pros filhos, mas enfim, falamos sobre isso depois. O que eu penso? É que o impeditivo é, em primeiro lugar, essa questão histórica. A igreja, sempre quando se pergunta sobre alguma coisa, ela tem que ter um critério da apostolicidade, da ortodoxia, e tem que ser alguma coisa que tem comunicação direta com o que aconteceu lá atrás. Então, quer dizer, se não tem a catolicidade, a ortodoxia, e não está a comunicação direta com aquilo que sempre foi feito lá atrás, ela não pode inventar a roda. Então, esse é um critério. O segundo tem a ver com a noção de fato de papel masculino e feminino. Eu penso nessa perspectiva, não tem nada oficial nisso, é uma tese pessoal para justificar isso. Estou querendo dizer que eu concorde, que eu discorde, mas para justificar, é que a ideia seria de que a mulher ela tem um sacerdócio à vida. Tanto que tem útero, a mulher se insere dentro da cadeia criadora de Deus na geração de uma vida biológica. E o homem tem um sacerdócio que é segundo a perspectiva do sagrado e do templo. Então, quer dizer, assim como a mulher é negado esse sacerdócio, que é o chamado sacerdócio, que é o ordenado, não é? A mulher é negado isso, mas a ela é concedido a possibilidade de ter um sacerdócio para a vida. Ao homem é negado o sacerdócio para a vida e concedido o sacerdócio mais institucional, digamos assim, né? Então, é um arrazoado que eu faço na minha cabeça. Não tem nada oficial. Porque você perguntar por que a igreja não tem um porquê claro, né? Ela vai dizer, né? Aí tem as carteiradas do Papa. Porque se não fosse ela não tem essa seria. prerrogativa. Toda religião tem seus dogmas, né? A religião tá um pouco ali naquela posição do pai e da mãe. Por quê? Porque eu te trouxe a esse mundo. Se você não obedecer, eu te tiro dele. Isso Então, Ana, ou você é submisso ou você é uma bruxa. Você que escolhe. tem um pouco disso. Hoje em dia a gente não mata mais porque tem ONU, essas coisas, tô brincando. É porque chegamos a uma outra consciência, mas o fato é que nós temos doutrinas e são cláusulas pétreas na fé cristã, dentre as quais está de que a mulher não pode ter o sacerdócio ministerial. Lembrei da palavra, né? Ele não pode ter. Mas eu justifico nessa perspectiva, né? Assim como um homem não dá à luz, né? E isso é negado a um homem, aqui dentro da nossa perspectiva católica, com todo respeito ao homem trans, né, que dá à luz, aqui situando isso, que hoje em dia, né, tem que tomar cuidado, porque pode dar até cadeia, né? Um homem cis não dá à luz, né? Acontece a mesma coisa, a mulher é negada o sacerdócio ministerial. Mas é uma questão embaraçosa, né, gente? Não podemos simular isso. Agora, a Ana pode até me corrigir, mas, por exemplo, a impressão que a gente tem é que eu vejo menos religiosas do que religiosos, por exemplo. Não tem não, é? Pode ser que elas são mais reclusas. Não tem sei. não, é. Nós contamos, inclusive, uma piada nessa perspectiva. 3 coisas que Deus não sabe. Quanto dinheiro tem os salesianos, o que passa na cabeça de um jesuíta e quantas são as congregações femininas. Ele não sabe nenhuma dessas 3 coisas. Então, quer dizer, não, são muito mais femininas, né? Há muito mais mulheres atuando do que homens, eu diria, sem sombra de dúvida. Mas aí num Então, sistema são de reclusas, clausura, então. né? Não necessariamente hoje. O que fica claro há várias possibilidades de atuação, exceto aquela do sacerdócio ordenado. Então, inclusive, você tem status que se equiparam. Por exemplo, aqui na Vila Paris, nós temos um mosteiro feminino. Tem a abadesa, muita gente boa, inclusive, que é a Madre Letícia. É lógico que ela não faz isso, como uma deferência a Dom Valmor. Mas dentro do território do mosteiro, ela é a ordinária. Ela tem autonomia para dentro daquele território. Ela é a bispa, vamos dizer assim. Tanto que as abadesas na Europa usam báculo.
como um bispo usa. Para deixar claro que ali dentro, embora elas não possam, não tenham sacerdócio, portanto não podem ordenar, nem consagrar. Se elas andassem com cálice também ia ficar feio, né? Tem que ser um barco. Sim, mas vai dizer sim que uma abadesa, por exemplo, dentro do seu território, ela ali é a ordinária, sem nenhuma ambiguidade, que é uma palavra técnica do direito local. Ela que manda, ela que dispõe e ela tem direito territorial sobre aquilo ali, né? Então, tem essas possibilidades dentro da igreja, né? Mulheres podem ser párocas, por exemplo. O Código de Direito Canônico dá. Inclusive, no Nordeste isso é comum. Às vezes, você está numa localidade, não tem um homem, que ela não vai poder exercer aquilo que é próprio do ministério ordenado. Mas ela vai poder gerir a comunidade, administrar e responder juridicamente pelo CNPJ, né, que é uma paróquia nada mais é do que um CNPJ, uma pessoa jurídica independente. Uma mulher pode ser nomeada por um bispo para adquirir isso aqui. E o Papa Francisco está usando muito nessa perspectiva, né? Colocando mulheres no sínodo. Tem uma daquelas prefeituras lá do Vaticano que está contando agora com a presença de uma mulher. Então ele está usando. E Quem são sabe um dia mulheres virar uma mulher. religiosas? Ou são... Uma dessas até mesmo porque Papa Bento XVI colocou uma mulher para gerir o Banco do Vaticano e deu. Não foi bom, né? Porque ela tinha, assim, negócios escusos com um outro grupo da igreja que eu não vou falar porque eu não posso, né? Mas é isso. Você ia dizer algo? Não, eu ia pedir pra mudar de domingo, né? Pra o quê? Mudar de domingo, é porque o primeiro domingo era o do padre, falar das tá. outras vocações. Entendi. Mas, por exemplo, então falando das vocações femininas, elas podem ser monástica, que é algo mais de oração e mais sozinho, os dois né? grandes ramos são aquilo que nós chamamos de vida mística e aquilo que... Não mística, né? Aquilo que nós chamamos de vida ativa e contemplativa. Contemplativas são aquelas mais ligadas a estes mosteiros, com carisma mais ligado à oração. E de vida ativa tem várias. Por exemplo, temos as irmãs operárias, que estão dentro daquele contexto ali, inspiradas na Rerum Novarum, de uma Madre incidência. Teresa se encaixa nesse ou não? Ela era de vida contemplativa e depois se tornou ativa, mas sempre deixou claro que queria irmãs ativas contemplativas. Então ela fica um pouco da... mas ela seria a vida ativa. Sim. Madre Teresa, uma irmã lá, Dulce lá aqui. de onde eu venho mesmo tem as Irmãs da Divina Vontade, da Madre Gaetana. Eu não sei se elas são contemplativas, mas eu acho que elas são de vida ativa, que elas não usam paninho na cabeça. Não seria... É paninho? Como é que fala? Um véu. Elas não, só que elas têm o cabelo bem Na cortadinho. volta lenço, pô. Elas têm um cabelo bem cortadinho, uma camisa social, uma saia, e é padrão delas. Elas têm até ambulatório, elas têm orfanato. Aí então possivelmente são de vida ativa. Quando a vida ativa significa de que haverá uma incidência da vida religiosa dentro daquilo que é o âmbito secular, da caridade, da educação e por aí vai, né? Agora, perguntando pra Ana, como que as mulheres, elas descobrem a vocação? E aí você pode falar do seu exemplo, ou de uma amiga, ou não sei, as mulheres que você Como é conhece, que acha por um homem exemplo. assim bonito com vontade de casar? E outra coisa, você tem que ver, é vocação mesmo? Como é que você descobre a vocação? É vocação imposta? Porque às vezes você tá sendo imposto a casar com ele. Eu ia falar isso antes quando você falou da imposição. Acho que Uai. muito pelo contrário. Não Ele ficou com medo agora. Uai, não vejo como algo imposto. Eu acho que é escolha, é decisão, assim. Acho que, assim como para as mulheres decidirem a vocação, todo mundo vai passar por um processo de decisão, de discernimento da sua vocação, que vai perpassar muito mais do que... Perpassar. Nossa, que pelo que são vocações, mas por conhecer você mesmo, que você tem afinidade, quais são os seus objetivos de vida. Não adianta você procurar sua vocação, querer casar com uma pessoa, ou querer seguir uma vocação que você não tem nada a ver com aquilo, sabe? Então, assim, é um processo de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento daquilo que a vocação é inerente à vocação, sabe? Quem tem a vocação ao matrimônio, ele vai saber que ele vai ter o seu ônus, mas também vai ter ali, né? É o futebol de Bônus, domingo, né? Né, Lídia? Esse não é o bônus, esse é o ônus. O ônus e o bônus, assim. A gente sabe que da mesma forma, né? Padre, quantos Sim. desafios, quantas... Então, assim, acho que é um processo que vai muito mais de amadurecimento pessoal e conhecimento pessoal pra você, assim... É doloroso? Com certeza. Crescer é doloroso, não? Mas, assim, eu vejo como um processo de conhecer, de
No meu caso, né? Tenho vocação matrimonial, né? Ah, Mas de esse programa conhecer- tá virando Tranquilo, né? uma propaganda, um amor romântico. Mas assim, A parte de lá, tá, gente? A parte daqui é frieza. Você não pura. acredita no amor romântico, não? É mesmo? Depois de um outro programa a gente fala disso, mas Ih. não teria condição. Vamos trazer o Eduardo Costa aqui pra chorar as pitangas dele aqui. Nossa senhora. Já foi chifrado, com certeza. Quem não crê no amor romântico já foi chifrado. Que isso? Depois eu falo com vocês. Vamos pra cá. Pode concluir. mas nesse sentido de... eu acho que o processo de discernir sua vocação é muito mais pessoal, de conhecimento próprio, do que... E aí depois você vai encontrar o outro, conhecer o outro e ter as trocas, mas é um processo interno Antes de pra tudo, mim. uma aventura dentro de você. Dentro de si reconhecimento próprio. de quem você é e depois em direção ao outro. Mas você acha que a maior parte das pessoas consegue fazer esse movimento de se conhecer para poder, a partir do momento em que é de si, se dar a uma outra pessoa? Depende muito da pessoa. E cada um tem um seu tempo, sabe? Tem gente que vai se descobrir muito mais velho, assim, com... E se, muito mais... se uma mulher se descobre, por exemplo, dentro do casamento, ou dentro da vida religiosa, tende a dar merda? É entrar nisso sem se conhecer? O que você acha? Eu acho que sim. E o que você acha do fato das vocações femininas serem mais encaminhadas pro cuidado? Quando ele pra fica alisando, assim, é o serviço? diabo, eu vejo o diabo, assim, ó. Sabe aquela coisa, poção mágica? Aquele seu negócio pra ele ficar Tem que rodando ter aqui, ó. sal, alguém tem que trazer sal pra esse programa. Quando ele começa com essa Mas mãozinha... eu Mãozinha. sinto muito, mas as vocações, Fala, as, repete sua as pergunta. vocações femininas geralmente Ah. são encaminhadas, como eu falei, pro cuidado, pro serviço, enquanto as vocações masculinas são encaminhadas pro quê? Pra liderança. Isso é imposto? Não, é isso que eu tô jogando pra vocês, e aí? Não tem outra opção, né, Davi? Se não for... Não pode ser papo, não pode ser candidato, não pode ser bis, tem que cuidar. né? Mas eu acho que é Sei, mas é natural. porque... Pode Também, mas eu acho que também depende da sua postura com aquele lugar que você tá. Porque você pode estar num lugar de cuidado, mas que você vai assumir uma postura de liderança. Não é uma liderança menos importante ou mais, porque você não tá naturalmente num cargo de liderança. Mas nunca vai chegar CEO da empresa, né? Exatamente. E o destaque vai ser sempre o quê? O Papa. Imagina Papa, a Jornada cardeal. Mundial da Juventude com a Papisa. Que Papisa. coisa maravilhosa. Papisa Benedita da Silva. Mas por exemplo, Silva pegou. se a gente for pensar o tradicional enquanto mulher, ficando em casa, cuidando dos filhos e mais voltada a essa educação do que o homem, ela tem uma liderança dentro de casa. Ela que sabe as realidades dentro de casa para poder definir, olha, precisa comprar isso ou precisa dar prioridade naquilo, precisa... Quem tem a última palavra, não? então, assim, o homem, sim senhora. nesse sentido, Se for sábio, né? é óbvio que existe Precisa jogar bola, uma né? liderança. Mas eu ia dizer, eu concordo com você que as mulheres elas são mais atentas às coisas. Então, por isso do cuidado, talvez, por exemplo, digamos, você acabou de casar, por exemplo, chega um domingo lá, vamos ficar em casa hoje, vamos cozinhar. Com certeza, se essa ideia partiu de você, você vai chegar lá, opa, mas não tem nada pra comer. Tipo assim, tá faltando alimento. A Lídia talvez falaria, não, Bruno, vamos ficar em casa amanhã, vamos. Então a gente precisa ir no supermercado, precisa comprar isso ou aquilo. Ela tem mais o pé no chão e a... E o cuidado. Uhum. Eu acho que pode ser isso, do cuidado mesmo. Enquanto tentar fazer alguns paralelos muito rasos também, porque a gente tem que falar de outros domingos. Mas se a gente pensa que o homem, ele hormonalmente, ele tá mais ou menos constante, mais impulsivo, a mulher vive de ciclos, isso é natural. Isso aí, a mulher nasceu, ela já é assim. Vai ter momentos que um hormônio vai subir, depois ele vai cair. A questão emocional, ela se torna mais... Estável. Ela se torna mais apta a uma situação ou outra. Quais são, Ele eu tá não querendo sei. dizer que a Lídia tem dia que ela tá brava, tem dia que ela não É tá isso que eu tô brava. entendendo. Não, eu lido com mulher desde que eu nasci. Minha mãe. Então, assim, o conhecer a mulher nesse sentido, para mim, assim, eu percebo que naturalmente ela tem algumas coisas que são diferentes do homem. Isso é inegável. Não adianta o homem tomar progesterona que não vai virar uma mulher. E quando ela... A não ser que alguma coisa do ordenamento jurídico diga que sim, mude os documentos. Exatamente. Aí se o Estado reconhece, a gente não fica contra, não, porque isso não é crime, Isso né? não é crime, né? É Isso é um importante esse adendo. Mas- Não que você não tenha dito isso, eu tô só complementando. Enfim, essa é a minha visão. Mas o que eu queria trazer é o seguinte, né? Eu tenho alguns pensamentos polêmicos, eu queria começar... Sabe o que eu vi aqui agora? O Nicolas dizendo assim, lá, tá vendo? É isso aí, tá impedindo a gente. Mas algumas coisas que eu penso assim. Enquanto vocação,
Assim, eu vou trazer 3 perguntas que eu acho que são questionamentos que eu trago E e eu acho que é pra fica Ana, aberto. né? Ah, que ótimo. Ana pode iniciar, mas eu acho que é pra todo mundo. Primeiro, a mulher, enquanto vocação, vou falar uma frase meio que que é popular assim. Ela pode ser o que ela quiser? O que impede ela ser o que ela quiser? Eu acho Além que, da igreja. eu acho que Igreja. eu acho que a igreja é um impeditivo aqui, dizendo como antropólogo e pensando na perspectiva filosófica. Sim, a igreja é um impeditivo em muitos aspectos. Agora, saindo desse lugar e indo para uma questão lógica, aí mais pro lado padre, é porque, na verdade, a igreja é sinal de uma coisa ainda pior. A vida nos impede. A gente não pode ser tudo que a gente quiser, né? Esse eu acho que, com todo respeito ao pluralismo, à diversidade, é um dos grandes mitos da cultura contemporânea. Não, nós não podemos. Há demarcadores, limites biológicos, físicos, de origem. Tem uma série de coisas em nós que é uma condenação. Chama isso de destino, de moira, de Deus, sei lá, que nome você quiser. Mas é o fato, eu não posso ser tudo aquilo que eu quero. Quem disser isso pra mim tá mentindo. E eu posso colocar a mão na carteira, porque vai me roubar. Eu ia falar, não é um mundo. Vocês falando da Barbie antes, não é um mundo da Seja o que Barbie você tipo, quiser. profissões. Tipo, escolha. Não nesse sentido, mas sim, concordo, tem limitações. Tem coisas que naturalmente nós nunca vamos conseguir ser, nós nunca vamos conseguir fazer. Tanto E- de um lado quanto do outro, Quanto né? do outro. Quando eu faço essa pergunta, eu quero que fique bem distantinho assim. Eu reconheço e apoio a luta de, olha, eu quero ser uma mulher caminhoneira, eu quero ser uma mulher pedreira, eu quero ser uma mulher presidenta, CEO de uma empresa. Eu apoio essa luta. Se tiver, óbvio, né? Assim, eu também trabalho numa empresa. Se tiver as capacidades para exercê-lo, assim, ótimo, sem problema. Não é porque é mulher, simplesmente, né? É igual A não ser no caso da igreja, porque aí é simplesmente. Não, é igual aquele cara lá do... Nossa, vamos falar do filme da Barbie de novo. Mas o cara que recebe o telefonema, ele fala assim, nossa, mas eu não tenho uma posição importante, então será que eu sou uma mulher? Não é só porque é uma mulher que tem que estar lá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu apoio todas essas causas, mas o que eu queria trazer assim, a nossa vida realmente, ela tem limitações. Eu não posso sair, porque eu sou homem ou por qualquer outra coisa, pulando da janela, batendo meu braço, que eu vou começar a voar. Não é assim. Só que assim, às vezes a única coisa, a mulher não quer bater asa e sair voando pela Serra da Piedade, às vezes ela só quer ter o direito de trabalhar, só quer ter o direito de ter a família dela do jeito que ela quiser, ou tocar a vida dela da maneira que ela quiser. Que são coisas básicas. São coisas assim. básicas. Agora, não vamos fechar a questão, e ela vai indo e voltando. Do caso do cristianismo, isso é complicado, porque é um grande demarcador, por isso aí, para quem gosta de ideologia de gênero, por aí vai, né? Sabe-se lá disso que isso significa. Pessoas mais sábias do que eu dizem que é um sistema arquiteturado pela escola de Frankfurt e por aí vai. O pessoal da escola de Frankfurt não tá nem sabendo o que eles eram. Mas, enfim, ironias à parte. É que a igreja, de alguma forma, é um dos últimos bastiões do Ocidente, porque na igreja a mulher nunca chega a ser CEO. Há um limite, claro, bem estabelecido. Um homem pode ter várias vocações, mas em sendo homem ele pode galgar até o papado. A mulher não. Então não estou querendo dizer que isso é certo ou errado. Mas é um ponto que é embaraçoso entre a fé e o indivíduo contemporâneo. Porque nós dizemos que pode, não tem problema nenhum, mas nós nunca damos espaço para isso. Por exemplo, não sei para cardeal eleitor, mas por que não poderia ter uma mulher lá naqueles de Castelos de Roma e por aí vai? Não sei, tô jogando a pergunta. Qual que foi a outra pergunta? Eu queria fazer uma segunda pergunta, que é a seguinte. Quais são as vocações que a mulher quer ter? A mulher contemporânea. Porque ela luta por algumas posições, né? Quais elas, assim, vocês veem, assim, que ela quer ter? Às vezes, Quais são os às vezes a espaços? gente fala do que ela quer ter, mas às vezes o que a gente tinha que falar é o que resta pra ela. E o que você acha que a mulher quer? E aí vai de cada mulher. O que pensam as mulheres? Você já pensou o que passa na cabeça dela? Já viu esse vídeo? Mas eu acho que vai de cada pessoa. Tem pessoas que vão alcançar ali o seu objetivo, a sua felicidade, tendo a sua família e vivendo algo que é tradicional, que as pessoas definem como algo que já é predestinado a elas. Mas tem mulheres que têm por objetivo, querem seguir
tendo cargos de liderança e estudando e estando dentro da ciência e reivindicando seus direitos. Cada uma vai querer ir para um lugar. E eu acho que o problema é quando a gente tenta definir, de uma forma geral, o que elas querem ter. De um Que eu geral. acho que pode ser um erro tanto do patriarcalismo quanto do feminismo, né? Ser o porta-voz de todas as Mas mulheres. falando no geral, né? Não só na igreja, no geral. Mas eu acredito que isso é um problema, porque você tenta generalizar demais as coisas. Tipo assim, todo mundo quer. Mas todo mundo realmente quer a mesma coisa? Não, assim, sabe? Então acho que aí começa um problema também, sabe? Eu não vou saber falar o que todas as mulheres contemporâneas têm, porque cada uma é de um jeito. Então cada uma vai ter a sua tendência a querer alguma coisa, sabe? O problema tá em eu tentar colocar todo mundo dentro da mesma caixinha de todo mundo quer reivindicar seus direitos, e todo mundo quer ser CEO de uma empresa, ninguém quer ter filho mais, ou todo mundo tem que querer ter filho. Esse é o problema pra mim, sabe? E eu diria também que acho que uma coisa que nós vamos descobrir nos próximos anos, e agora não é uma coisa para a gente descobrir, porque estamos na efervescência, é que, na verdade, vai chegar à conclusão de que nem as mulheres sabem o que elas querem, porque nenhum de nós sabe o que quer. Então, na verdade, eu acho que é muito mais interessante falarmos sobre nossas faltas, nossos limites, em que medida nós temos modelos que não dão conta do todo, assumir a nossa insuficiência, do que definir, bater o martelo e dizer, é isso. Nós temos uma coisa na teologia que é chamada de teologia apofática. De Deus, você quer ter segurança? Diga o que ele não é. É que eu tentar dizer o que ele é vai ter um problema danado. Deus não é isso, não é aquilo. Aí tá ótimo. Não é tempo, não é limitado. Deus não é homem. Tenta definir o que ele é, não, que vai dar um problema danado. Acho que com mulher é a mesma coisa. Mas quando a gente fala assim, né? A gente tá falando de mulher, mas aí no caso, assim, quando a gente leva pra vida civil, quando a gente fala de direitos e tudo mais, a gente não quer saber... Acho que não se quer saber o que a mulher quer. Mas se ela quiser, ela pode ter o direito de querer. Ou de não querer. Que é o caso lá da Simone de Beauvoir. Nunca li o livro dela, só excertos. Que é uma mulher não se nasce, ela se torna. Então, acho que essa última onda do feminismo ela é muito provocadora, porque diferentemente das outras, onde se trabalhava o direito à igualdade, ela chega no osso da questão. Quer dizer, a mulher é um sendo. Simone de Beauvoir tinha um relacionamento com Sartre, que era existencialista. Relacionamento, inclusive, muito interessante. Fecha parênteses. E a ideia do Sartre é isso. Muito mais importante do que a essência é a existência. É como eu existo, como eu me manifesto. E ela, de alguma forma, traz isso para o escrito dela. A ideia, não vamos nos perguntar sobre o que é uma mulher fechada, acabada, essência definida. É como a mulher pode tornar-se alguma coisa em favor dela ou não. Então, por isso que digo, não estou concordando ou discordando. Mas está na cabeça das nossas meninas, vamos dizer assim. Porque mulher já mais velha, né? Meninas. Elas já vêm do parto com essa ideia de que, olha, eu sou um acontecimento. Agora, onde que isso vai levar, eu não vou nem me arriscar a dizer, porque eu não tenho a resposta. Mas é muito difícil dizer para uma menina hoje em dia que ela tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser desse jeito. Aí não sei se a gente agradece a igreja ou a Simone de Beauvoir. Quer mandar a terceira Tem a pergunta? terceira pergunta. Quase tô roubando seu lugar aqui hoje, né? Pode ficar à vontade. A terceira pergunta é... Você ainda lembra de todas elas? Que Jesus, milagre. Isso é um milagre. É Porque o no lado. programa anterior tinha 2 pessoas aí que não lembravam de nada. Exatamente. Você passou um vírus pra sua esposa. Mas a última pergunta é a seguinte. Existem vocações, para quem aceita que a vocação é um chamamento divino, existem vocações, e quando eu falo chamamento divino é porque ele definiu as leis naturais e definiu como é que as coisas funcionam, e aí a gente tem que estar... Nós somos Posso te regidos ajudar uma conforme coisa? isso. Para além da ideia de um divino, desculpa interromper, mas para complementar, a igreja baseia-se muito na perspectiva natural. Vou dizer uma coisa aqui que ela é bem polêmica, mas ela é bem direta. Qual que é onde se baseia a doutrina da igreja? Para além dos preconceitos que podem existir e dos limites e por aí vai. A ideia é, um homem nasce com útero? Não. Então, no sentido estrito, ele não pode dar à luz, então não é uma mulher no sentido estrito. A doutrina da igreja é matemática. Então, a igreja apela, antes de tudo, àquilo que é a perspectiva biológica e natural. Mas sempre partindo do homem, pelo jeito. Hã? Sempre partindo do homem. Não é... O homem não é mulher porque ele não tem útero. Não, o homem ele é um homem porque ele é um homem. A mulher é mulher porque ela é mulher. Sim, mas o que eu tô querendo dizer, que nem concordando, e obrigado pela sua contraposição, é de que a igreja diz, olha, nós temos que olhar primeiro para aquilo que a coisa é. A partir do que ela é, ela se manifesta. E aí, sobre as construções, a partir disso, a gente dialoga e por aí vai. Né? Então, que está na contramão do paradigma contemporâneo, porque a igreja é essencialista. Simone de Beauvoir, Sartre, Gramsci, quem veio depois, é existencialista. É uma outra perspectiva. Né? Mas, complementando o que você está falando, a igreja, quando...
Não fala a igreja, fala assim, de forma geral. Perfeito. Existem vocações Isso. das quais Divina. Deus vocaciona, chama a mulher, da qual hoje a mulher foge. Inicialmente eu perguntei de algumas que a sociedade não deixa ela fazer, e ela quer, e ela busca, e eu acho massa isso. Do ponto de vista de trabalho, mente de trabalho, e você colocar. Mas existem vocações da qual o movimento femista, ele... Feminista. Pra não dar problema. Igual do lado... Não, mas eu não falei errado, não. Eu falei conforme... Ele foi com a intenção. Foi a intenção. É só ele então. vai ser preso, querido. O Xandão olha pessoa por pessoa. Você troca mensagem com ele, não troca. Não, Xandão prende só ele. Se lembra lá do Tranquilo. espiritismo. E outra coisa, querido, deve haver um lugar reservado aos eclesiásticos. Você tem curso superior. Fica tranquilo, pode concluir. Existem vocações da qual a mulher atual, contemporânea, foge? Eu diria que desde o início, velho. A primeira mulher no relato mitológico simbólico, ela se rejeitou a escutar. Então, eu diria que essa é uma constante para mulheres e para homens. Agora, atualmente, hoje, uma vocação que é feia para boa parte das mulheres é ser mãe. Um filho é visto hoje, não estou querendo dizer que isso é ruim, não estou querendo dizer que mulher tem que ter filho sempre, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que hoje em dia, se uma mulher, imagina, antigamente teve um filho, que maravilha, hoje, meu Deus do céu, gravidez na adolescência com 40 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu acho que a pergunta dele, tipo assim, será que o feminismo não desvia as mulheres do caminho da vocação? Será que é isso mais ou menos que você tá Ele está perguntando? problematizando, pode ser, né? Ah, tá. Mas o que não desvia, o que não é ideologia? Isso é verdade. Né? O que é que não é ideologia? Por que não é uma propaganda na Europa mostrando um bebê, uma criança chorando, né, no Mas supermercado? E aí a propaganda é para não ter esse problema, use camisinha. Que é meio lógico. Né? Propaganda na TV. Então você quer Mas dizer... realmente, a camisinha é muito mais barata que o leite, não. Você já reparou? Nossa senhora, nem é caríssimo. É exceção de... Mas aí a gente podia, né, puxar aqui, né? Lugar de fala. E aí, Ana. Lugar de cálice, também que a Lugar gente de fala. Eu concordo com o padre. Eu vejo que hoje em dia uma das vocações, assim, acho que mais óbvias da maternidade é algo que hoje é realmente um... Desafio. Sempre foi um desafio. sempre foi um desafio. Sempre foi. Mas eu acho que hoje em dia é algo mais assombroso, assim, para as pessoas. Assim, principalmente para as mulheres, assim. Talvez porque hoje em dia sabe-se, por conversar mais, por a gente ter muito mais meios de comunicação, a gente saber das coisas, sabe o quanto é doloroso, sabe o quanto é penoso para a mulher mesmo, quanto são as dificuldades, talvez antigamente sabia, mas quem vivia mesmo? Hoje em dia você pode nunca ter convivido com uma grávida, se você assistir qualquer coisa, você vai conseguir ter contato com alguém, ver como foi, alguém relatando. Então, assim, eu vejo que é um assunto muito sensível hoje em dia, assim, a questão da maternidade. Mas eu acho que é, sim, um ponto justo, ao meu ver, assim, de forma muito pessoal, de uma escolha. Porque eu acho que... Como que eu vou colocar isso? Vamos articular em palavras. Mas, assim, porque o peso de ter uma criança também é algo muito sério, sabe? Então não é uma brincadeira, não é... Eu não vou ter um filho porque é bonitinho ter uma criança no colo, porque, sabe? Não... Tem um cachorro, né? Ana, você colocou uma coisa que eu acho que ela é fundamental. E esse eu acho que foi um dos papos que nós tivemos, que ele foi mais evasivo, porque a gente foi deixando um tanto de ponta solta, e acho que esse é o objetivo. Porque o que você está querendo dizer que é muito bacana? Enquanto católica, você disse, olha, eu concordo implicitamente e me xingue se eu não te traduzir bem. Eu concordo com o padre, tenho uma noção de vocação que está ligada à minha fé católica, mas você sabe o que é ter um filho? Então, olha implicitamente o que ela diz. Sou católica, concordo com a doutrina da igreja, não vou mandar queimar o Papa, mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de mentir do fato de que ter filho é difícil, conciliar a vocação é difícil, que maternidade não é tão romântica assim. Acho que esse é o nosso lugar contemporâneo. Não tem ninguém que não dá pra gente uma resposta que ela é final, que ela faz isso que vai dar certo. Esse é o manual. Nem a igreja. E eu acho que, assim... É o processo de escolha, assim. Eu não... Hoje, a gente tem essa liberdade de falar que hoje ser mãe não é uma obrigação. É vocação também, sabe? Hoje, mais do que nunca.
porque já foi obrigatório, né? Sim, mas eu acho que faz parte do nosso desenvolvimento. Hoje, acho que é uma vitória pra gente poder ter esse limite de... Olha, hoje eu me sinto preparada pra ser mãe, assim, pra poder dar esse passo. Mas talvez eu não esteja preparada pra isso. E é um discernimento, eu acho que, muito humano, assim, muito... Algo divino mesmo, de você conseguir discernir isso, sabe? De quando você tá preparado pra poder exercer essa vocação, assim, que é tão bonito ali do feminino, assim, sabe? Então, é bem isso, assim. Eu vejo que eu convivo, assim, tem algumas pessoas que eu conheço que tiveram filhos, assim. Realmente uma dificuldade pra elas. Não tô falando com uma forma de assombrar ou algo assim. Mas faz parte da realidade, a gente consegue ver isso. E acho que a beleza da nossa vocação é saber discernir quando eu vou iniciá-la, sabe? Não é iniciar E saber jeito. também quando eu não sou feito para isso, porque que eu acho que há um encontro muito interessante entre uma perspectiva do feminismo e também com aquilo que a igreja sempre fez, é que há mulheres que olham para si e dizem assim, olha, desse útero não vai sair nada, eu não tenho vocação para isso. As irmãs e as monjas desde o princípio. Eu vou só... Porque pensa bem, se a ideia radical é toda mulher tem que ter filho, a igreja foi a primeira que errou, deixando algumas não terem. O que eu tô querendo dizer? Olha, eu sei que é muito polêmico e muito complexo, mas é para dizer que nós também já tivemos as nossas ideologias. Que eu já escutei alguém, por exemplo, a igreja obedece à Bíblia. Obedece, ótimo, beleza. Mas o primeiro mandamento não está lá, crescer e multiplicar, isso que os pais não podem ter filhos? Não, mas é uma interpretação tradicional. Mas não é lei natural que o homem tenha direito à sua esposa? O primeiro homem, ele diz que seria a vocação de todos, ou por isso o homem deixará a sua mulher. E um padre, como é que funciona? Não, mas a igreja lida muito bem com isso. Lida sim. Basta ver as reportagens por aí. Basta ver Freud por aí. A igreja lida super bem com esse negócio da cintura para baixo dos padres e das outras vocações. Oh, vê Spotlight e outros filmes do tipo, você vê que ela lida bem demais com sexualidade. Eu diria assim, na minha visão, né? Uhum. Não, obviamente, não é algo que eu tirei do sovaco. E pode me xingar que falam. também, tá? Só não me denuncia muito não, porque se eu vou para Santa Sé eu não pago meus boletos. A mulher, ela tem uma vocação como mãe. A igreja permitiu e, porque não incentivou, os mosteiros, as congregações religiosas femininas. Mas ela nunca disse que não é para elas serem mães. Tem uma maternidade espiritual, ótimo. Mas Mas- você há de convir que é uma ideologia, não estou dizendo que é ruim, mas é uma ideologia que diz, olha, existem determinadas ideias que estão para além do biológico. É Sim. por isso que eu estou dizendo, é Sim. exatamente a mesma coisa que o feminismo faz. Ele diz, olha, existe uma ideia, um consenso sobre um exercício do feminino que pode dizer para o biológico, não. Entende? Tô querendo dizer que está certo, pelo amor de Deus. Não, claro. Tô querendo dizer pra gente colocar na mesma mesa, sou um padre católico, acredito na igreja, meu Deus do céu, eu quero o céu, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Mas tô querendo dizer que também há uma ideologia secular, Sim, não, multissecular. apesar de partir do princípio, né? E eu concordo quando a igreja parte do princípio natural para definição, né? Ele quer dizer que tá na hora de acabar. Tipo isso. Ela também é a mesma igreja que fala que a alma deve dominar o corpo, né? Uhum. Não é porque o homem naturalmente tem um instinto de se reproduzir que ele vai se reproduzir com a primeira mulher que vem na frente. Existe uma parte intelectiva na alma que coloca uma ordem nisso tudo. Então você está querendo dizer que, de alguma forma, uma dimensão intelectiva pode estar para além do biológico? Sim. Então não se nasce mulher, se torna mulher. Como já Entende? disse nome. E por isso que eu tô querendo dizer, você tá coberto de razão, Bruno. A sua argumentação, ela está catedrática, perfeita, católica. Mas o que eu queria dizer é que, quando a igreja faz a sua abstração intelectual, ela diz, olha, a abstração intelectual é válida sobre o biológico, mas quando isso é feito em Frankfurt, não, ninguém vai ter filho, como é que vai fazer? A Europa vai ser engolida pelos comunistas. Eu tô falando assim, gente, mas vocês foi a primeira a dizer que tem mulher que não tinha que reproduzir. Os primeiros a impedir os padres de casar, são preocupados com o menino agora? Amém. Conta pra gente o que você achou desse papo. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre o que a gente conversou hoje. Deixa também sugestões de mais papos para que a gente possa aqui trazer a sua ideia para nossa conversa. Curte, compartilha e manda para todo mundo que você conhece. Até o próximo Papo de Sacristia.